Bom dia! Graças a Deus, foi o último jogo, começando às 10 horas da noite, hein? Esses Seahawks e 49ers. Deixa eu virar um pouquinho aqui. Agora só jogos do máximo começando 8h30, né? Incluindo Bears e Rams hoje, final de conferência nacional semana que vem e o Super Bowl 60, claro. Vamos lá aos 7 coisas que você precisa saber sobre Bills e Broncos. Obviamente eu volto com mais, com vencedores e perdedores, com outros vídeos ao longo da semana, mas a gente já vai começar a falar sobre os jogos de sábado. Este vídeo aberto para todos vocês, e se você quer saber mais sobre, especialmente Seattle aí, e o jogo entre Seattle e São Francisco, o vídeo para membros já está no ar também. Então seja membro aí, like plus aqui do canal. O que é ser membro é ter mais conteúdo, é ter mais vídeo, é participar dos quadros, ter lives exclusivas de perguntas e respostas e tudo mais. Clica aqui embaixo em Join e vem com a gente no primeiro comentário fixado os vídeos de membros. Vamos começar. Eu queria começar elogiando o Sean Payton, porque foi uma masterclass do Sean Payton chamando o ataque. O Pat Bryant machucou no início do jogo. Com isso, o corpo de recebedores dos Broncos acabou ficando bem desfalcado, né? Você teve o Courtland Sutton várias vezes dobrado no primeiro tempo, acabou não tendo tanta eficácia nesse jogo justamente porque a defesa dos Bills, a boa secundária dos Bills, acabou focando bastante nele. Sobrou o Marvin Mims e o Jordan Humphrey. E aí você viu várias coisas criativas por parte de Denver. É linha ofensiva recebendo touchdown, mover o pocket com o Bo Nix, read option em terceira descida. A primeira campanha foi uma aula, né? Acabou não terminando em touchdown justamente por conta de um drop do Humphrey. Mas, no geral, eu realmente tiro o chapéu para o Sean Payton. Algumas vezes eu disse que o Sean Payton, há 15 anos, era considerado por todo mundo o que o Sean McVay é hoje, o Kyle Shanahan, o Ben Johnson, e ele não deixou de ser esse grande treinador na parte ofensiva da bola. Eu tenho meus questionamentos a muitas coisas do Sean Payton como ser humano, né? O trato dele, né, com o Russell Wilson, que eu acho que não foi legal. Teve uma polêmica com a imprensa nessa semana, inclusive, mas é inequívoco que ele é um gênio ofensivo e foi muito responsável por essa vitória de Denver ontem, né? Especialmente a primeira campanha, que foi um espetáculo. Marvin Mims, inclusive, 8 recepções para 93 jardas, né? Talvez eu coloque ele nos vencedores na terça-feira. Segunda coisa que você precisa saber, óbvio, eu tenho minhas ressalvas em relação à precisão do Bo Nix em alguns momentos, mas algumas vezes eu mencionei em live e cheguei a fazer um reel, inclusive, que Denver, lá no início da temporada, que Denver brigava pela folga e tudo mais. E por mais que eu tenha ressalvas em relação à imprecisão do Bo Nix e a consistência ou a falta de consistência do Bo Nix em alguns lances, eu falava, olha, com esse time e com o Bo Nix, é sim totalmente possível que Denver chegue à pós-temporada e consiga ganhar o Super Bowl. Porque se você tem um quarterback acima da média, no caso do Bo Nix é evidente que ele é um quarterback acima da média, e uma defesa como essa de Denver, ainda mais a home field advantage do Colorado, é plausível imaginar que o time mire o Super Bowl. E ontem ele passou no teste com certeza absoluta. Infelizmente aconteceu o que aconteceu, daqui a pouco eu menciono, no final do jogo, né, na penúltima jogada, mas ele jogou um tiroteio contra o Josh Allen e ele venceu esse tiroteio contra o Josh Allen na prorrogação. E o Josh Allen é um dos melhores quarterbacks da NFL, os melhores quarterbacks da última década. Então, isso fala muito sobre o Bo Nix. Tá? Eu acho que a narrativa hoje vai muito no caminho de McDermott fez besteira de novo, Josh Allen pipocou, mas eu acho que não pode ir só por esse caminho. A gente tem que elogiar também o que Denver fez, tem que elogiar o que o Bo Nix fez ontem. Foi uma partida, não sei se o adjetivo heróico é justo, talvez seja um pouco exagerado, mas foi, foi realmente bonito de ver esse jogo. Foi foda, foi foda. Então, eu acho que o Bo Nix, quando voltar, né, ele volta com uma moral diferente. Como eu disse, é um quarterback que tem suas imprecisões? Tem. Eu não sei se isso é corrigível, até pela ampla experiência que ele teve no college football e está indo para o seu terceiro ano. Né? E essa questão da inconsistência, muitas vezes, o quarterback é o que é. Né? Muitas vezes eu falo isso, o Jordan Love, a partir desse momento que a gente está na nossa vida, ele é o que ele é. Tá? Acho que até o Josh Allen, em relação a turnovers aqui a colar, embora em pós-temporada não estivesse acontecendo, ele é o que é. E talvez essas imprecisões do Bo Nix é o que é. Mas dito isso, a capacidade dele em quarto período, o coração dele é inquestionável. E eu vou falar uma coisa agora que talvez muita gente não entenda e que pareça maluquice. Então vou beber um gole de café para dar aquele suspense. Aliás, a patroa comprou aqui em casa um café de gingerbread lá que estava na promoção. Parece café com Novalgina, cara. Nossa senhora.
Aí eu falei pra ela, agora você entendeu o que tá na promoção. Seguinte, se eu tiver que escolher hoje, você chega pra mim e fala assim, Curto, você vai tirar time pros playoffs. Que foi aula de educação física. Justin Herbert ou Bo Nix? Gente, não tem nenhum motivo pra eu não escolher o Bo Nix. Bo Nix ou Jared Goff? Idem. O Justin Herbert é um quarterback mais talentoso que o Bo Nix em relação ao braço, enfim, jogadas plásticas. É evidente que sim. Mas aí, a gente não está falando de uma liga disputada em pontos corridos. E aliás, mesmo que tivesse, Denver foi o primeiro seed da AFC, né? Agora, chega nessa hora, no mata-mata, tem que jogar assim. E isso sempre o Bo Nix vai ter. Também que torce para os Broncos, não é o Davis, nem o Pedro Pinto, que disse hoje para mim, hoje cedo, é o produtor da Além das Linhas, o Gui. Falou, cara, o Bo Nix em alguns momentos, guardadas as proporções, me lembra o Brett Favre. Vai ter uma inconsistência aqui a colar, uma interceptação que você olha e fala, putz, não podia acontecer. Mas ele vai dar um jeito no quarto período e ele vai jogar com muito coração. Claro, guardadas as proporções, porque pelo amor de Deus, a gente está falando de Hall of Famer, um cara de mais de 500 touchdowns na carreira, que ganhou o Super Bowl 96, múltiplas vezes MVP. Eu diria que é um híbrido de Baker Mayfield com Brett Favre nesse aspecto. Agora, fato é, para jogar pós-temporada, tem que ter tesão. Essa é uma frase do filme Bingo. Excelente filme, inclusive, com o Vladimir Brista. Excelente filme. Se você não assistiu, você tem nojinho de cinema nacional, você é trouxa, né? Começa por aí. Mas, o cinema nacional, não gosto. É o quê? Um personagem do Choque de Cultura? Excelente, aliás, Choque de Cultura. E aí tem essa frase no filme, que me pegou muito. Para dar audiência, tem que ter tesão. E eu confesso que em alguns momentos no início da minha carreira, às vezes eu tava meio blasé, assim, tipo, mais um jogo e tal. Irmão, tem que ter tesão, cara. Isso vale para quase todas as profissões, tá? Mas para jogar playoff, tem que ter tesão. E o Bo Nix tem tesão. De tudo isso, frase forte, né? O Bo Nix tem tesão. Devastador o que aconteceu. Devastador. Eu tava comentando... A última vez que eu me senti assim, atordoado com uma notícia, foi quando o Andrew Luck aposentou. Quando o Andrew Luck aposentou, eu chorei depois, vocês lembram no vídeo, porque, porra, eu gostava tanto dele. Um dos meus 2 jogos que eu fiz teste para comentar na ESPN foi o Colts e Chiefs. Eu me sentia, de alguma forma, ligado ao Andrew Luck, né? Eu tava comentando um jogo de college de Miami, acho que era Miami, Flórida, com o Ari, e aí ele virou assim e falou, Curte, o Andrew Luck aposentou. Aí eu tava no intervalo, né? Aí eu mandei o Ari pra casa do cacete, em outras palavras. Ari, pelo amor de Deus, velho, olha esse negócio direito, isso cai em fake news do Twitter, pô, pelo amor de Deus. Aí ele virou, não, seu trouxa. Ele mostrou o celular pra mim. Aqui, ó, notificação da ESPN americana, isso aqui é fake news? Aí eu falei, tipo, cara, sabe aquele gelo assim? Aí eu tava ontem em Seahawks e 49ers e comentando o jogo, e eu evito ficar olhando o WhatsApp durante a transmissão, pra estar focado totalmente no jogo. Eu evito, né? Muito de vez em quando eu olho, só pra ver se tá tudo certo aqui em casa com os gatos, se o Tom não vomitou, enfim. E aí, cara, pipocando mensagem, me marcando em vários grupos, assim. Eu falei, cara, o que aconteceu, né? O Bo Nix tá fora da temporada. Quebrou o tornozelo. Olhei e falei assim, gente, mas tanta gente me mandando isso, deve ser verdade. Aí eu abri o Twitter, aí tava lá, né, a coletiva do Sean Payton, ele mesmo dizendo que o Bo Nix passará por cirurgia na terça-feira e tá fora da pós-temporada. Devastador. Devastador. Porque o cara deixou tudo em campo. As lesões, não é um tópico que eu estou falando aqui, mas as lesões são a pior parte desse esporte. Porque teve uma vez, guardadas as proporções também, teve uma vez que eu não sei como, eu mordi a língua dormindo. Eu mordo muito a língua, né? Muita coisa que eu falo não acontece, às vezes acontece o contrário, né? Ontem, por exemplo, tinha dito que era o limite de competência de São Francisco, tal, acabou sendo, não esperava atropelo. Enfim, faz parte da profissão. E aí, cara, eu tive que comentar um jogo de beisebol durante 3 horas e meia, que toda vez que eu falava, doía. Eu consegui comentar o jogo. Mas teve uma vez que eu não consegui comentar um jogo que eu tava com dor de garganta. E, cara, é horrível essa sensação de você não poder trabalhar por motivo de saúde. É horrível. Muitos de vocês já devem ter passado por isso. E aí o Bo Nix deixa tudo em campo, joga essa partida que jogou. Foi, inclusive, maravilhoso, os 2 passes em profundidade para ele. Né? Isso é uma coisa que ele tem muito também, esses passes para mais de 20 jardas.
Aí o cara não pode jogar final de conferência em casa. É triste. Seguinte, dos 5 turnovers, vamos para o próximo passo, falar sobre Buffalo. Dos 5 turnovers do Buffalo Bills, tem um deles que não poderia ter acontecido de jeito nenhum, pela situação de jogo. Porque, cara, faltava 16 segundos. E aí o Josh Allen correu com a bola, parecendo que ele estava voltando da padaria correndo, porque ele ia começar Chaves e ele tinha que sair correndo para ouvir a abertura do Chaves e pegar o início do episódio. E aí ele sofre o fumble, mérito da defesa de Denver, e isso viram 3 pontos. O jogo foi para prorrogação. Então eu acho que dá para falar que o imposto Allen foi cobrado, né? O Josh Allen foi displicente em alguns momentos nesse jogo ontem. Ele teve grandes jogadas, o touchdown do Kincaid foi assim, absurdo. Teve, cara, realmente, assim, o Josh Allen teve jogadas ontem de cinema. Mas infelizmente o imposto Allen foi cobrado. Especialmente nessa jogada. E aí, a quarta coisa que você precisa saber é que, independente de polêmicas de arbitragem, de interferência, não interferência, os Bills não podem só reclamar disso e colocar... Você é torcedor dos Bills, na moral, velho. Eu tô falando a mesma coisa que eu sempre falo aqui. E que era uma coisa que meu técnico de handball falava na época da faculdade. Não se coloque em posição de depender de arbitragem em questão subjetiva. Interferência é questão subjetiva. Os Bills cometeram 5 turnovers nesse jogo. Fumble virou touchdown, 7 pontos. Fumble virou field goal, 3 pontos. Fumble virou field goal, 3 pontos. Interceptação virou field goal, 3 pontos. 16 pontos dos Broncos vieram depois de turnover. Não dá para resumir tudo, um esporte como esse, simplesmente porque a arbitragem errou ou não errou na interferência. Inclusive, a do Brandon Cooks, até é a minha opinião e minha interpretação, conversei com o Gui Correia dele também, a jogada não acaba quando o jogador bate o joelho no chão, ele tem que sobreviver ao processo de queda ao solo. Então a jogada só acaba quando ele volta à inércia. Tá? Importante mencionar isso. Não foi erro de arbitragem nessa jogada. As interferências, tal, questão subjetiva, eu não vou nem entrar no mérito, porque, gente, é isso. Foram 5 turnovers de Buffalo nesse jogo. 5 turnovers de um lado, 1 do outro. Você realmente quer resumir 5-1 de turnovers, que viraram 16 pontos os turnovers dos Bills, a erro de arbitragem no final da partida, interferência ou não? Não acho que é assim que funciona. Os Broncos mereceram a vitória. Eles cuidaram melhor da bola. E, inclusive, antes do jogo, a Tracy Wolfson perguntou pro Sean Payton: se vocês ganharem, por que vocês ganharam? Aí ele menciona o jogo terrestre, papipopopó, porque a gente sabe da fraqueza da defesa terrestre dos Bills, e menciona: cuidar da bola é um premium, é algo importantíssimo em pós-temporada. Os Bills não cuidaram da bola. Teve o fumble do James Cook no primeiro tempo, enfim, não sei se foi no segundo quarto ou no primeiro tempo. Que aquela campanha poderia ter virado 3 pontos também. Além de isso ter virado field goal do outro lado, ter virado touchdown do outro lado, aquilo virou menos 3 pontos para Buffalo, vamos dizer assim, pelo menos. Eles deixaram de colocar pontos no placar. Qual é a dinâmica dos turnovers? Não é só você pegar a bola para si, é você cortar a campanha do adversário, especialmente no fundo do campo, que foi o que aconteceu nesse fumble do Cook, por exemplo. Você deixa, o adversário deixa de pontuar e você tem a bola para você pontuar. Essa é a dinâmica muito importante dos turnovers. E por isso muitas vezes eu falo, não é só vencer a batalha dos turnovers, é fazer algo com os turnovers. E Buffalo viu Denver fazer 16 pontos depois de roubar a bola. Quinta coisa que você precisa saber é que os Broncos não morreram. O Jarrett Stidham não é um quarterback horroroso, tá? A gente já teve alguns casos de quarterbacks reserva sendo campeão do Super Bowl, isso aconteceu mais recentemente com o Nick Foles em 2017, isso aconteceu em 1990 com o Jeff Hostetler, já aconteceu antes. É raro? É raro. E nesses casos, o Hostetler assumiu a titularidade no final da temporada e o Nick Foles assumiu a titularidade também no final da temporada. Ele jogou toda a pós-temporada. Não tinha acontecido ainda desse jeito do quarterback assumir o posto de titular por uma lesão na final de conferência. Mas os Broncos não morreram. É lógico que Texans ou Patriots, quem passar nesse domingo, pra mim, é favorito na semana que vem. Mas não dá pra descartar essa defesa e a atmosfera que o torcedor dos Broncos fez no Mile High ontem. Não dá. Não dá pra cravar que os Broncos já estão eliminados e que vão só, de maneira protocolar, jogar semana que vem final de conferência, especialmente em casa. Os Broncos ainda estão vivos, tá? Eles ainda estão vivos. Não vamos descartar os Broncos, porque não é assim que funciona. Sexta coisa que você precisa saber. E agora, Sean McDermott? Eu tinha mencionado algumas vezes, até no vídeo que eu fiz de técnicos que poderiam cair no final da temporada, eu fiz lá atrás esse vídeo,
antes da pré-temporada de 2025, e eu tinha mencionado que se os Bills tivessem um colapso nos playoffs, o McDermott poderia cair. Eu não acho que vai cair. Primeiro porque não foi um colapso. Segundo que eu não acho que dá para colocar tanto na conta do McDermott essa eliminação. Terceiro, que só existe impeachment com alternativa. Vai colocar quem no lugar do McDermott? Porque os dois nomes mais quentes, John Harbaugh e Kevin Stefanski, já foram contratados. Inclusive, eu vou fazer vídeo para os membros em breve sobre Stefanski nos Falcons. Amanhã. O Harbaugh nos Giants, eu já fiz vídeo para os membros. Então, vai colocar quem? Vai contratar o Vance Joseph, que não foi bem como head coach? Vai contratar o Brian Flores, que teve problemas com Tua? Será que faz sentido uma mudança? Ainda mais porque não acho que é na conta dele essa eliminação. Eu entendo isso de, putz, bateu na trave de novo. Pô, nem nesse ano, nem sem o Mahomes nos playoffs, os caras vão ser campeão, não vou nem chegar no Super Bowl de novo. Mas eu não sei se é a decisão correta. Porque não é na conta dele. Se fosse uma eliminação, um colapso, se fosse um nó tático que os Broncos tivessem dado, mas, pô, foi uma eliminação na prorrogação, fora de casa, contra uma das melhores defesas da NFL, com o Bo Nix jogando pra cacete. Foram 5 turnovers do time, não dá pra colocar na conta do McDermott isso. Então, eu não acho que ele vai ser mandado embora. E a sétima coisa que você precisa saber é que, cara, obviamente eu não torço pra nenhum dos dois times, né? Inclusive o time que eu torço eu vou comentar hoje, vocês sabem que é CNPJ total. Mas meu coração tava tipo, cara, acelerado ali. A gente tava no pré-jogo na GTV e tava com o tablet ali do lado que o EV colocou. Toda hora eu dava uma olhadinha assim e tal pra ver o coração acelerado. Tava um calor do cacete também na cabeça. E eu tava, meu Deus do céu, cara, que coisa insana é playoff, cara. Que coisa insana é esse esporte. Que coisa apaixonante, que coisa maravilhosa que é a NFL. E aí teve uma hora que eu virei pro Everaldo e falei assim, meu, quem nunca deu uma chance pra esse negócio é maluco. É maluco, cara. Porque é isso, é mata-mata, toda jogada importa, e barulho, e aquela atmosfera de janeiro. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, eu sou muito apaixonado por esse esporte. Puta, cara, que coisa sensacional, assim. Claro, o torcedor dos Bills está arrasado hoje, o torcedor de Denver, sensação totalmente agridoce, né? Classificar e ver o seu quarterback machucar assim. Mas é isso, é o melhor esporte do mundo. Disparado, é o melhor esporte do mundo. Vocês sabem que eu amo Fórmula 1, adoro beisebol também. Eu gosto do São Paulo, principalmente. É uma relação tóxica. Mas que nem isso aí ontem, velho. Que nem semana passada, Bears e Packers. Vai pro inferno, velho. Isso aí é muito bom, mano. Todo mundo, futebol é a melhor invenção do homem. Então descubram a NFL. Aí vocês vão rever. Adoro futebol também, mas vocês vão rever esse conceito. Ó. Fizemos todo o estrago que podíamos. Eu volto para outro vídeo hoje para os membros sobre o NFL sem stats. Faz tempo que eu não faço NFL sem stats. Pra gente falar sobre São Francisco e Seattle, tá? Os Seahawks são favoritos ao Super Bowl. Esse é um dos tópicos. Independente de quem vier. Denver, Houston, New England, Chicago, Los Angeles, esses outros times. Seattle é favorito contra qualquer um deles. Depois da atuação que a gente viu ontem, eu vou falar mais sobre isso nesse outro vídeo. Beijo carinhoso pra vocês, a gente volta com mais vídeos em breve. Ótimo domingo, eu te espero hoje para as 8 e tralalá. 8 e o quê? 8 e meia? 8 e meia? 8 e meia. Te espero às 8 e meia para Los Angeles Rams e Chicago Bears, com sensação térmica de menos 11. Boa sorte, Rams. Boa sorte, Bears também, né? Tchau. Até a próxima.